possa se desenvolver de forma sadia e harmoniosa, em condições dignas de existência. O artigo 15, ela tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade. Olha, esse artigo 15 a gente vai ter que ler. Esse eu faço até questão de ler. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Põe aí, sujeito de direitos, né, gente? Tanto que qual é o maior elogio que se faz ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Que ele guindou a criança... Exatamente. É o resgate da criança ao direito que ela tem como cidadã. Exatamente. Ou seja, o Estado que é irregular e a criança tem direitos. Exatamente. Saiu daquela condição de objeto, aquele objeto, hoje não foi falar de manhã, da higienização. Eu tiro aquilo que está me incomodando, ponho no abrigo. Isso foi no passado, né? Hoje, acho que a coisa melhorou um pouquinho. Tudo bem que a gente tem a Rio Mais 20 lá no Rio, eles estão fazendo uma campanha de acolhimento da população em situação de rua, mas é porque quem mora no Rio de Janeiro sabe também, acho que em São Paulo, nós ficamos muito reféns também agora das Cracolândias, a situação está muito indigna até para aquelas pessoas que estão ali. E eu vejo nesse ato de tirar da rua, o poder público tirar da rua, não é só uma questão de higiene, não. Eu acho que é uma questão de tomar para si a responsabilidade de cuidar, porque vai ter que cuidar daquelas pessoas que eles estão acolhendo. Vão ter que fazer alguma coisa, porque deixar para lá também, e não deixar... Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ela foi guindada da condição de um objeto, assim, eu ponho para lá, fez coisa errada, eu interno aqui... para ser resgatada na sua condição de sujeito de direito. Esse artigo 15 é talvez o mais importante e ele não é reverenciado quando a gente fala do direito da criança e do adolescente, a convivência familiar e comunitária. Fala, Manuela, bem alto. Só lembrar o depoimento ontem, na abertura do ENAPA, esqueci o nome dela. Zaira. Que é a menina... Muito bacana. Então, esse é um artigo... Dignidade da pessoa humana, sujeito de direitos humanos, civis e sociais. Olha só como isso é importante, isso é forte. E põe dignidade de novo, mais um. Agora chegamos ao artigo 19, olha só. 18 artigos do ECA. Para a gente chegar no 19. Eu acho que esse artigo 7 aqui, 15º, joga de volta para o 7, né, que mediante a ativação de políticas sociais públicas que permitam aí tudo mais, proteger, cuidar, desenvolver, né, e ser um cidadão pleno, emancipado. Certo. De forma universalizada, porque todos são sujeitos de direitos, né? Uhum. Porque a própria Constituição tem que prever isso, já prevê, as leis têm que regulamentar a Constituição para possibilitar que o Executivo assim promova, né, essas políticas. Aí o artigo 19, quem está chegando agora vai ter que ler o artigo 19 para mim. Ah, qual das duas? Então pode ler. Direito à conversa. Ai, já está aí. Já. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criada e educada no seio da sua família e, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Muito obrigada, muito obrigada. Seja bem-vinda, pode se acomodar. O que vocês extraem aí de diferente desse artigo 19? Então, olha só, vamos botar aí, ambiente saudável, livre
de drogas. Vamos botar assim para facilitar, porque senão, coitada, não vai ter que virar folha. Eu não queria virar folha ainda. De drogas. Livre da presença de pessoas dependentes. Então, é livre de pessoas dependentes químicas. Tá. Pode falar, Renato. Eu sou de uma instituição de acolhimento, né, e eu vejo muito essa questão ali do artigo 15, que fala da questão dos direitos humanos, né, civis e sociais. Ainda percebo, né, muitas instituições parceiras que fazem a mesma coisa que eu faço, né, proibindo os adolescentes de exercer esses direitos sociais, de se socializar, de ter a convivência, né, social, de poder ter autonomia, e ao mesmo tempo o Estado, né, fazendo uma coisa que é complicada, né, colocando adolescentes também, né, que são dependentes químicos, junto com adolescentes em medida protetiva, que ao meu entender, né, talvez eu esteja equivocado, mas a princípio, atualmente eu penso que é um equívoco também, porque é um caso de saúde, deveria ter outro tipo de tratamento e continua-se colocando juntos, né, e dificultando às vezes o processo, ou às vezes até de alguma forma incentivando outros acolhidos a ser dependentes também. Mas eu acho que essa coisa social ainda é muito complicada, né? As instituições proíbem realmente, em vez de proporcionar autonomia, elas fecham ali, chegam com 18 anos, agora você é autônomo, né? E é complicado, não dá conta, eles não dão conta de exercer mais autonomia, não sabem. Às vezes nem os nossos filhos aos 18 anos conseguem, vivendo com uma estrutura familiar segura, conseguem exercer de cara essa autonomia aos 18. Agora imagina, assim, o abrigo, ou a instituição de acolhimento, melhor dizendo, às vezes ainda mais paternalista pela condição desfavorável daquela criança, poder ter que enfrentar o mundo aí sozinha, né, sem o respaldo familiar e institucional. Mas, olha, Luísa, eu costumo dizer que o direito de família anda a anos-luz na frente do direito da infância. O direito de família, no direito de família, já são muitas as decisões favoráveis à paternidade socioafetiva, ao reconhecimento do cuidado como valor jurídico. Inclusive produções literárias, acadêmicas, do próprio IBDFAN nesse sentido, que é o Instituto Brasileiro do Direito de Família. Enquanto que na infância, nós estamos batendo na mesma tecla. Biologismo, biologismo, biologismo. Família biológica, família biológica, família biológica. Vocês viram até o artigo 18, que se falou em convivência familiar e comunitária, ponto final. Só no artigo 19 veio falar no seio de sua família. O que significa no seio de sua família? E excepcionalmente em família substituta. No seio de sua família, qual é o seio da família da criança, do recém-nascido que foi deixado na caixinha de sapato, na rua, na via pública? Qual é o seio de sua família? A gente pode discutir, né? Pode ser a comunidade alguém que encontrou, ou a coragem de admitir que é aquela família de origem mesmo, que não teve assistência ou que por questões patológicas chegou num ato desse que a gente pode caracterizar como bárbaro. Né? Eu acredito que tem que ser a família substituta, porque tem para onde ela vai. Mas não foi isso que aconteceu durante anos. Essa criança foi institucionalizada e ficou esperando
um dia, talvez com 3 anos, se fosse bem rápido, ela ser garantida do seu direito de viver em família. E aí vale uma família substituta. Esse excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar. Aí faltou aí o direito familiar. Direito, ou assegurada a convivência familiar. Quer dizer, esse artigo, ele veio engessar todo o sistema. O Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei revolucionária, que todo mundo aqui reconheceu, que guindou a criança da condição de objeto para a condição de sujeito de direito, nesse artigo paralisou a ação dos poderes constituídos aí, de toda a rede de proteção da criança, por conta dessa palavra excepcional. O direito à convivência familiar e comunitária é excepcional. Quantos asteriscos teve aí? Se a gente considerar família lá em cima, convivência, que todo mundo tem, que a família, houve a centralidade da família agora, a partir da Constituição Federal, do Estatuto da Criança, da Lei da Assistência Social, da Política Nacional de Assistência Social. Se há esse cuidado com a família, obviamente há o cuidado com a convivência familiar. E a criança que está inserida, deveria estar inserida nesse seio, ela tem direito a essa convivência familiar. Mas a Constituição Federal não restringiu o tipo de convivência familiar. Muito pelo contrário, no artigo 229, né? 229 ou 228, ela proíbe a discriminação, a referência discriminatória em relação ao filho. Ou seja, você não pode falar, fulano é uma família adotiva, ou fulano é uma família toda biológica. Não é isso, são famílias. Eu também não posso falar a família homossexual, a família negra, a família... Não, são todos... A família deficiente. Está abolida qualquer forma de discriminação. Então, a Constituição e até o artigo 18 está sendo privilegiada a família, a convivência familiar, com definição de responsabilidades para a própria família, para o Estado e para a sociedade. Aí eu chego no artigo 19, o legislador infraconstitucional, porque foi abaixo da Constituição, ele, ao invés de dizer as coisas como elas têm que ser ditas, ele usou as palavras inadequadas. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família. Ele naturalmente tem esse direito. Não é o direito natural? Eu saio, meu filho sai daqui, da minha barriga, o que eu tenho que fazer? Eu acolho ele aqui, vou criá-lo, é o meu direito de criá-lo. E ele tem esse direito de ser criado. E, no caso disso não ser possível, no seio de uma família qualquer, na modalidade da adoção, porque só a adoção que vai dar a essa criança todos os direitos que ela teria sendo criada no seio da sua família. Luiz, você pode dizer que direitos são esses? Direitos? Quais direitos? Todos? Quais direitos? Direito a ter uma casa, direito a ter escola, direito à saúde, direito ao lazer, Mas juridicamente falando, se essa criança é adotada, o pai e a mãe, o pai falece, ela tem algum direito? o direito de sucessão. Direito de sucessão, direito até pensão, não é isso? Pensão, claro. Se esses pais se separam, ela Direito à tem direito pensão. alimentício? Claro. Ela tem direito a uma coisa, no registro de nascimento, ela tem direito Ao nome. ao nome.
E se esse pai vier a falecer, e amanhã o pai do pai vier a falecer, essa criança tem algum direito, essa criança adotada? Tem. Ela herda dos avós, dos bisavós. Agora eu te pergunto, Luísa, só serve a adoção, gente. A resposta é essa. Se não der para ser na família, só serve a adoção. Porque guarda é conto da carochinha. Enrolação. Guarda é enrolação. O Nelson falou muito bem. A guarda, vamos lá, Luísa, a guarda. A criança está lá no casal, junto com o casal, sob o regime da guarda. Eles se separam. Ela tem pensão? Não. Se ele morre, se um deles morre, tem direito à sucessão? Também não. Se não quiser mais, joga lá. E se ele completar 13 anos de cachaça pra caramba? Pode devolver para quem deu a guarda. Também tem isso, né? Então presta atenção. Ou pode não devolver, abrigar. Isso eu estou dizendo que o excepcional aqui não é a colocação em família substituta. É um regime que lhe dê menos segurança, que é o acolhimento institucional, que pela própria lei, diz que é provisório. É o acolhimento familiar sob o regime da guarda ou das famílias acolhedoras que não deixam ser uma guarda. Também é um regime provisório. Esse que tem que ser excepcional. E o que o legislador, ao colocar essa palavra aqui equivocadamente, ele engessou, porque todo mundo paralisou e achou que era melhor ficar institucionalizado do que ser disponibilizado para adoção. E inverteu-se a lógica. A criança deixou de ser tratada, por conta desse artigo, como sujeito do direito à convivência familiar. O sujeito do direito à convivência familiar passou a ser dos pais biológicos. Eles que são os sujeitos a conviver com os seus filhos. E a criança que aguarde na instituição até que eles recuperem, se reestruturem, se recuperem pessoalmente, individualmente, para exercer esse direito. Vocês perceberam a lógica? Se a criança, vou repetir, se a criança é o sujeito do direito à convivência familiar e comunitária, garantido na Constituição, garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem que viver em família, não é isso? Todas as medidas têm que ser tomadas para garantir o direito dela viver em família. Mas o artigo 19 teve o poder, com as palavras mal posicionadas, de engessar o sistema e reverteu a lógica. Quem passou a ser o sujeito do direito à convivência familiar foi a família biológica. Porque ela que tem o direito de viver em família com o seu filho. Ah, tudo bem, então por que ela não exerce? Lógico, várias famílias estão exercendo isso. Mas e a família daquelas crianças que estão lá esperando, que foram violentadas, negligenciadas? A partir do momento que eu uso a palavra excepcional em família substituta, excepcionalmente em família substituta, eu dou primazia à família biológica e o direito deixa de ser da criança e sim da família. É isso, ela que passa a ser o sujeito. E a criança passa a ser o objeto, volta à condição de objeto desse direito. Pode falar. No interior do meu estado, aconteceu um caso assim, que a mãe abandonou a criança numa caixa de papelão na frente de uma casa de um senhor de 88 anos, que estava viúvo há 8 dias. Ele deparou-se com a cachorrinha, entrando, saindo, latindo, foi lá fora, a criança estava dentro da caixa. Um vizinho era policial, a criança foi hospitalizada, e em 2